Olá, querido irmão, querida irmã. Chegamos à nossa quinta e última semana do nosso tempo quaresmal. Estamos às portas das celebrações do Mistério Pascal, onde nós vamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta semana, nós somos chamados a entrar em sintonia com a fidelidade de Jesus à causa do reino, compromisso com a vida até as últimas consequências. Caminhar com Jesus até a cruz ressurreição vai desvelando em nós um outro modo de viver, o modo de viver mais humano, mais comprometido, mais autêntico. Uma vida feita de pequenos gestos que são carregados de ternura, de atitudes oblativas e abertas ao diferente, de inspirações habitadas pela novidade do Espírito, que despertam em nós uma sensibilidade ecológica de silêncios que dançam com as palavras. No evangelho que nós tivemos como abertura dessa quinta semana, o evangelho de ontem, no domingo, inspirada nessa presença misericordiosa de Jesus, nós somos convidados a viver uma chamada ecologia do coração. A ecologia integral tem as suas raízes no coração, um coração que se faz compassivo e um coração que se faz sensível aos dramas, seja aos dramas da humanidade, seja aos dramas da própria criação. O apelo provocado pela campanha da fraternidade desse ano nos oferece uma oportunidade de uma mudança de rumo na humanidade. Nós estamos sendo desafiados a quebrar o ritmo, esse ritmo estressante e apressado que levávamos. Nosso planeta precisa respirar. Nossas cidades gritam por uma purificação de tanta contaminação acumulada. É urgente despertar uma consciência social diante do aquecimento da Terra, da destruição dos ecossistemas, da desertificação, do aquecimento da terra. É preciso quebrar o ciclo desse consumismo predador e buscar um modo de viver que seja mais sóbrio, contentando-nos com aquilo que é necessário. É preciso ativar novas formas nas relações interpessoais, superando essa cultura do ódio, da intolerância e do preconceito que tanto nos desumanizam. Então, um pouco as palavras da introdução que nós temos no nosso livro para essa nossa quinta semana. Nós podemos separar o texto que vamos meditar hoje, que é o capítulo 8 do Evangelho de João, os versículos de 12 a 20. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Eu sou a luz do mundo. Jesus, ele sempre foi a luz. Nele não há sombras nem exclusões. Ninguém nunca ficou à margem da sua luz, pois o seu olhar pousava sobre todos, sem distinção de raça, de língua ou até mesmo de religião. Quando Jesus se aproximava da realidade condenada, é o Evangelho de ontem, ele a olhava de maneira diferente daquele olhar domesticado, seja pelo moralismo, seja pelo legalismo, como era o das autoridades religiosas. Evangelho de ontem.
o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Podemos então afirmar que é luz todo aquele que encarna o espírito das bem-aventuranças. Ou seja, nós somos luz, como Jesus, na medida em que, esvaziando-nos de nosso ego, permitimos que a luz simplesmente passe através de nós sem encontrar obstáculos. Nós vamos agora saborear um pouco do texto de hoje, que nós já deixamos separado, João 8, a partir do versículo 12, não é isso? Até o 20. Pegue sua Bíblia, seu texto, e vamos meditar esse texto. Antes disso, vamos fazer o passo a passo da nossa oração. Procure se pacificar, prestando atenção nesse local que você escolheu para a sua oração. Procure fazer silêncio, um silêncio que é interno, tentando me desvencilhar dos meus pensamentos acelerados, das minhas preocupações, das minhas ansiedades. E um silêncio também externo, procurando esse lugar que é tranquilo, silencioso, que te transmita essa calmaria. Dedique tempo. Qual o tempo que você poderá se dedicar a esse tempo de oração, sem misturá-lo com outras coisas, com outros afazeres, mas dedicar-se mesmo a esse encontro com Deus, a partir dessa oração. Pode tomar algumas respirações mais profundas, procurando perceber o ar que entra, preenchendo todos os seus pulmões. Retenha um pouquinho esse ar e depois procure soltá-lo o mais lento possível. E faça esse exercício de puxar o ar para dentro dos seus pulmões, retê-lo um pouco e depois soltá-lo lentamente, procurando preencher-se do amor, da paz, da tranquilidade, da presença de Deus, esvaziando-se de tudo aquilo que te atrapalha nesse momento de realizar esse encontro com o Senhor. E assim, tomando essas respirações mais profundas, é que a gente vai tomando consciência de que estamos diante da presença de Deus. Queremos estar diante da presença dEle, queremos nos encontrar com Ele, porque queremos conversar com Ele, queremos que Ele fale ao nosso coração. E de um modo bastante consciente é que vou traçar o sinal da cruz sobre o meu corpo, buscando assim tomar consciência desse mistério da cruz que perpassa não somente o meu corpo, mas toda a minha existência, todo o meu ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço a minha oração preparatória, pedindo que nesse momento todo o meu ser esteja voltado somente para Ele, para o seu louvor, para o seu serviço. Meu Deus e Criador, que todos os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas ações estejam ordenadas única e exclusivamente para o seu louvor e a sua divina majestade. Amém. Uma vez que nos dispomos para esse momento de encontro com o Senhor, vamos saborear o texto. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: o teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro. Porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Você pode pausar esse vídeo e tomar esse texto pelo menos mais uma vez, lendo de forma bem lenta, parando diante de alguma imagem, de alguma palavra que possa te ajudar. Continuando, antes de tomarmos aqui o texto, vamos fazer um pequeno exercício de imaginação para podermos tirar proveito, saborearmos, um pouco mais essa palavra. Você pode fechar seus olhos ou apoiá-los simplesmente em algum lugar e, com a sua imaginação, você pode ir lá nesse templo aonde Jesus está pregando. É uma festa que está acontecendo, uma festa dos judeus, chamada a Festa das Tendas. E na Festa das Tendas haviam muitos lampiões colocados, distribuídos ao longo do templo. Talvez Jesus, contemplando esses lampiões, a partir daí comece a falar desse tema da luz. Por isso, contemple e construa o cenário. Vá até o templo. Imagine o templo. Imagine as pessoas circulando nesse templo. Imagine Jesus ensinando dentro do templo. Contemple Jesus e sua atitude que ensina. Contemple seu semblante, suas vestimentas, sua postura. Contemple as pessoas que estão escutando o ensinamento de Jesus. Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? E os fariseus estão ali, escutando e interrogando a Jesus. Contemple as pessoas que escutam as palavras, seus rostos, seus semblantes, suas posturas.
O que será que dizem entre si quando escutam as palavras de Jesus e o seu ensinamento? Contemple a atitude dos fariseus que começam a questionar Jesus, questionando por que Jesus diz tais coisas, questionando a autoridade de Jesus para dizer tais coisas no templo. Contemple as falas, procure escutar aquilo que dizem. Observe seus olhares entre si e diante de Jesus. Quais sentimentos existem aí? Quais palavras, os silêncios, as atitudes? Contemple a cena e tire proveito. Uma vez que imaginamos a cena desse evangelho, vamos nos deixar iluminar pelos pontos do nosso livro que podem nos ajudar a alimentar a nossa oração. A vida de Jesus, ela aparece como luz, pelo que ele era e vivia. Sua mensagem era sumamente simples, centrada no compromisso com todos e numa presença compassiva. Afinal de contas, luz é outro nome da compaixão. Luz é outro nome da compaixão. Jesus despertou o movimento humanizador, carregado de sabor e iluminação, afetando a todos que dele se aproximavam. Ele não estava preocupado em fazer proselitismo, nem em anunciar uma nova religião, uma doutrina mais palatável, por exemplo. A sua presença iluminante desvelava, ou seja, retirava o véu à luz presente em toda e qualquer pessoa. O símbolo da luz é muito rico. Ilumina, aquece, guia, agrega, tranquiliza, reconforta. A luz é força fecundante. Luz é princípio ativo. Luz é condição indispensável para que haja vida. Tem capacidade de purificar e regenerar. Em oposição às trevas, a luz exalta aquilo que é belo, bom e verdadeiro. Vivemos imersos no oceano da luz divina. Carregamos dentro a força da luz. Ela sempre está aí, disponível. Basta abrir-nos a ela, com a disposição de acolhê-la e de fazer as transformações que inspira. Pelo fato da luz ser benfazeja e criadora, ela nos permite dizer, com o poeta Tiago de Melo, no meio de impasses, ameaças e conflitos que pesam sobre nossa vida, faz escuro, mas eu canto. A pessoa que vive descentrada de si mesma torna-se um canal por onde passa a mesma luz divina. Não a impede, não a retém, nem se apropria dela, mas permite que a luz divina ilumine tudo. Ser luz
significa explorar as nossas possibilidades humanas e espirituais e pôr toda essa riqueza a serviço dos demais. Devemos ter cuidado, devemos iluminar sem deslumbrar. Ninguém é luz, ninguém é a luz, senão que devemos iluminar. Ninguém é a luz, senão que tem um pouco de luz. E todos compartilhamos mutuamente a luz que vem de Deus. Nossa pequena luz reforça e ativa a luz que está presente no outro. O ser humano é luz quando expande o seu verdadeiro ser, ou seja, quando transcende e vai mais além, desbloqueando as ricas possibilidades de humanidade. A luz por si mesma, ela é expansiva. O salmista utilizará um registro parecido, contemplando nosso espaço interior como uma fonte de luzes, uma fonte que deixa transparecer aquela luz profunda que nos leva por caminhos de paz e serenidade, pois a fonte da vida em ti se encontra. Graças à tua luz, vemos a luz. Deixemo-nos iluminar pela luz de Deus. Levemos a luz nas nossas pobres e frágeis mãos, iluminando os recantos do nosso cotidiano. Vamos contemplar o significado de cada palavra iluminante do Senhor neste Evangelho de hoje. Olhando para Jesus, que é a nossa luz, procure puxar pela sua memória e conseguir lembrar as pessoas que foram presenças iluminantes na sua vida. Recorde nesse momento. Quem foram as pessoas que você reconhece que foram luz na sua vida? Principalmente naqueles momentos que você às vezes experimentava uma maior escuridão, naqueles momentos em que você poderia estar se sentindo um tanto que perdido, desorientado. E Deus colocou alguém na sua vida que foi luz. Tente recordar essas pessoas. Tente recordar esses momentos em que Deus enviou essa luz. Ele foi luz a partir de pessoas que poderiam ser do seu convívio, um parente, um familiar, alguém da sua casa, alguém da igreja, da comunidade, alguém que você nunca mais viu, que nem sabia do que você estava passando, mas que te deixou um sorriso, um abraço, uma palavra, que foi luz. Recorde essas pessoas que foram luz na sua vida e agradeça. Pense também nas vezes em que você foi luz para os outros. Em que situações da sua vida você recorda que você foi luz? Que você, com a sua presença, com a sua palavra, com a sua preocupação, de algum modo transformou a vida de alguém. Levou luz no lugar onde só havia treva, só havia escuridão. Lembre também desses momentos em que você foi luz na vida do teu próximo. Seja o teu próximo aqueles que convivem de modo mais próximo contigo na tua casa, nas tuas amizades,
mas também aqueles que são de repente da igreja, da comunidade, às vezes um estranho que você nunca mais viu. Quais os momentos em que você também foi luz na vida do outro? Lembre disso e agradeça. Que atitudes e comportamentos seus projetam luz para potenciar a tímida luz presente no outro? Quais os comportamentos que eu tenho hoje que podem despertar a luz que está no outro? Você se sente integrado ou deve se integrar em alguma comunidade, algum grupo, algum movimento da igreja, para que você seja luz também, mas luz coletiva, luz comunitária? Porque nós somos luz e devemos ser individualmente, mas nós também somos chamados a ser luz no coletivo. Quando eu participo da vida da comunidade, por exemplo, eu quero me associar a outras pessoas e quero ser luz coletivamente. Quando eu me associo a uma obra de caridade, quando eu me associo a uma ação em favor do outro, eu estou sendo luz coletivamente. Então, será que você tem conseguido também ser luz coletivamente? A que compromissos concretos o Espírito Santo de Deus te impulsiona pessoalmente e a sua comunidade para ser luz no entorno? Como que eu sinto que o Espírito de Deus, ele me empurra, me impulsiona para que eu, juntamente com os outros, com a minha comunidade, possa ser luz às realidades que estão à minha volta. Converse com o Senhor. A partir de todas essas reflexões, a partir da palavra de Deus, converse com aquele que é luz. Converse e coloque-se diante dessa luz, suplicando, louvando ou até mesmo agradecendo. Termino esse momento de oração, rezando a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ânimo e generosidade. Termine a sua oração e lembre-se de registrar os sentimentos iluminantes que afloraram. Quais foram os sentimentos iluminantes que apareceram na sua oração? Tome nota e até a próxima. Fique com Deus.